Olá, o meu nome é Altair Vieira, sou professor de artes e especialista em imagem. Hoje nós vamos trabalhar a aula Fotografia como Registro do professor Roberto Carvalho, com algumas adaptações. O material foi tirado do site da Aula Paraná. Então o objetivo da nossa aula é compreender a arte da fotografia e as relações com os avanços tecnológicos, entender um pouco como aconteceu essa ideia da fotografia e como ocorreram esses desenvolvimentos e a importância dessa área na arte e no mundo de forma geral. Imaginem vocês, antigamente as máquinas fotográficas elas usavam filme e tinham um rebobinador para puxar esse filme enquanto você tirava. Essa aqui era uma máquina semi-profissional. E uma profissional da década de 40, 50 era isso aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é uma modelo Yashica, que a pessoa colocava um filme gigante aqui, era um filme bem grande, e fazia as fotos aqui regulando o diafragma, o obturador, e faziam as fotos. No futuro, ou melhor, no nosso presente, utiliza-se as câmeras digitais. Você só tem um visor atrás, uma entrada de luz e por aqui você faz a captura de imagens que é guardada em um pendrive localizado nessa região. Mudou, hein? Essa situação é bem interessante. Ainda porque as primeiras máquinas, ou a primeira ideia de máquina fotográfica ou máquina para se obter essa impressão da luz, elas data de 350 anos antes de Cristo. É uma ideia lá de Aristóteles. Essa ideia ela só chegou ao público, um público de forma geral, na grande massa, no século XVI, por Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci faz esse estudo, descobre lá de Aristóteles esse trabalho de escrever com a luz e utiliza para fazer desenhos. Os outros pintores da época acabam também conhecendo a técnica e utilizam bastante, com a conhecida câmara escura. Essa ideia da câmara escura é muito legal para trabalhar umas ações práticas com os alunos, que podem ser o pinhole ou pode ser também a própria câmara escura para observação. É muito bacana, muito legal. Nos idos aí da metade do século XIX, a fotografia passa assim a ser explorada por toda a comunidade, surge a Kodak, o George Eastman começa a inventar uma máquina que se torna popular e principalmente as pessoas mais ricas começam a usar para fotografar os seus momentos do dia a dia. Daí nasce a ideia da família feliz. E essa família feliz que gera aí um grande boom na Revolução Industrial com as vendas, né? A princípio, convém citar o francês Niepce, José Niepce Niffori, porque ele foi o primeiro a fazer uma fotografia no mundo. O primeiro registro fotográfico que se tem no mundo, ele foi tirado da própria janela do Niepce. Diz a lenda que ele havia esquecido alguns reagentes químicos na parte externa ali da sua janela e esses componentes químicos reagiram com a presença do sol e surgiu essa imagem que vocês podem ver e que hoje está no Museu Louvre em Paris. Existem algumas controvérsias com relação a essa história. Uma delas é essa que o professor nos mostra aqui. Ele diz que Niepce utilizou então uma câmera e depois de 8 horas foi gravada essa imagem aí, que ele deu o nome de heliografia, a gravura com a luz do sol. Heliografia por isso, hélio, sol, grafia, escrita. Mas foi a partir de 1839, quando houve um incentivo financeiro, que Niepce conseguiu oficializar realmente em Paris essa ideia da fotografia como
uma arte, como uma ferramenta para se registrar as coisas. A pessoa que fez esse investimento, ele se chamava daguerre, e o equipamento passou a se chamar daguerreótipo. O daguerreótipo é esse aparelho que alguns fotógrafos mais antigos vão conhecer como até lambi-lambi, aquelas máquinas que ficavam nas praças aqui. Inclusive aqui no Brasil tinha algumas. 1850, a primeira foto de guerra, George Fenton é mandado para a Crimeia, onde ele faz a primeira foto de guerra. Isso que vocês estão vendo aqui é a charrete e George Fenton indo para a guerra. Isso aí era um laboratório fotográfico, porque ele fazia as fotografias em placas de metal e no máximo 5 minutos depois de fazer a fotografia, de fotografar, ele tinha que fazer essa revelação, então por conta disso eles tinham que levar consigo essa charrete aí. Bom, a fotografia ela tem a característica de registrar momentos e fazer esse registro de forma fidedigna. Então, ao longo da história, ele começa a guardar instantes que consideram-se valiosos no registro da humanidade. E também passa a ser utilizada como ferramenta na medicina, na comunicação, na educação e vários outros. Vocês podem observar na imagem ali, a imagem de uma afegã que, segundo a história, estava num campo de refugiados, e um fotógrafo da renomada revista National Geographic passou por lá, fez o registro da menina, e essa imagem comoveu o mundo inteiro. Então ela serviu para modificar parâmetros, paradigmas e, enfim, fazer com que a fotografia se tornasse, então, além de uma forma de arte, que modificasse a realidade de pessoas e até de povos, né? A próxima imagem, ela mostra a morte de um miliciano. Talvez uma das partes mais fortes da fotografia, que é o registro da morte, né? Essa é a imagem de primeira pessoa morrendo, que se tem registro na história da fotografia. Ela foi capturada por Robert Capa, um fotógrafo alemão naturalizado americano depois, ainda na Segunda Guerra Mundial, e ela trata-se da Revolução Civil Espanhola, tá? Então, assim, ele estava fotografando no front, de repente ele tira a foto de um homem vindo correndo e esse homem leva um tiro e cai. E existem vários estudos discutindo essa foto, essa fotografia, e é uma das fotografias mais marcantes da história da fotografia. Um outro momento muito importante na história da fotografia é essa imagem do fotógrafo Alfred Einstein. Ele fotografou no final da Segunda Guerra Mundial um marinheiro beijando a sua namorada, que era uma enfermeira, e comemorando o final ali da Segunda Guerra Mundial. Essa imagem é um ícone da fotografia. E lembrando que para se profissionalizar enquanto fotógrafo, existe a necessidade de trabalhar assim, estudar muito, conhecer os fotógrafos mais antigos e, mais do que tudo, lembrar que desde a primeira foto que foi tirada lá por Niepce, lá atrás, até as 60 bilhões de imagens que são postadas diariamente no Instagram, foi um caminho muito grande. Inclusive, parte desse caminho passou aqui pelo Brasil. Nós temos aí o Hércules Florence, que é naturalizado brasileiro e que, né, trabalhou com a história da fotografia no Brasil. Grandes nomes passaram aí também, o Ansel Adams, Annie Gates, Robert Capa, como eu falei, e inclusive foi um dos ícones das fotografias de guerra. E nas próximas aulas a gente pode continuar então a desenvolver outras ações e falar sobre outros fotógrafos. Mas por hoje a ideia era passar essa evolução da fotografia. Muito obrigado.